Olá pessoal, vamos para mais uma aula de hoje. Nós vamos falar sobre os polígonos, né? Capítulo 4. Primeiramente, o que é um polígono? É uma figura plana fechada formada por linhas retas. Ou seja, eu tenho essa figura e essa figura, tá vendo? Eu tenho linhas retas nessa figura e linhas retas nessa. Porém, essa figura é uma figura fechada. Então ela também é chamada de linha poligonal fechada, logo ela é um polígono. Quando não há o fechamento das linhas, nós teremos apenas uma linha poligonal aberta. Então essa figura não é um polígono. Essa é um polígono. Tá. Mas o polígono ele é classificado de duas maneiras. O meu polígono ele pode ser convexo ou ele pode ser côncavo. Quando um polígono é convexo? Um polígono é convexo quando o segmento de reta fica contida dentro da minha figura plana. Ou seja, se eu prolongar esse segmento de reta, ela apenas passará, interceptará por dois pontos, ou melhor, por dois pontos internos dessa minha figura plana. Já o meu polígono côncavo, se eu prolongar esse segmento de reta, ela intercepta 4 pontos dentro dessa minha figura plana. Mas, para ficar mais fácil para diferenciar o que é um polígono convexo de um polígono côncavo, um polígono convexo, os seus ângulos internos sempre serão menores que 180 graus. Já um polígono côncavo, pelo menos um ângulo interno será maior que 180 graus. Onde vai estar? Vai estar aqui, ó, nesse ponto C. Aqui esse ângulo é maior que 180, esse ângulo aqui é maior que 180 graus. Então, logo, essa é a diferença entre um polígono côncavo para um polígono convexo. Sendo que nós iremos, o nosso material de estudo vai ser trabalhar com os polígonos convexos, ok? O meu polígono convexo, eu tenho que analisar as características que ele traz para mim. Por exemplo, essa minha figura plana, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Esses 6 lados ela é chamada de um polígono hexágono. Mas onde que eu defino o que é lado, o que é vértice, o que é ângulo? O lado é o segmento de reta que une um ponto ao outro. Então, ó, esse pedaço de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de E até F e de F até A formam o lado dessa minha figura plana. Esses pontinhos que vocês estão vendo com a letra maiúscula, A, B, C, D, E e F, são chamados de vértice. O ângulo interno é o ângulo formado por dois lados consecutivos. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o lado EF e o lado ED. Então a junção desses dois lados formam esse ângulo aí. Esse ângulo aí, como ele é formado dentro da minha figura, ele é chamado de ângulo interno. E o ângulo formado pelo prolongamento dos seus lados consecutivos são chamados de ângulo externo. Então aqui eu tenho um ângulo interno, um ângulo externo. Há uma relação muito importante. Quando eu somo o ângulo interno com o ângulo externo, eu gero um ângulo de 180 graus. Então, a soma desses dois ângulos aqui, ó, interno e externo, gera-se um ângulo suplementar. O ângulo suplementar nada mais é um ângulo igual a 180 graus. Lembrando que a quantidade de lados que o meu polígono tem, ele fala para mim o nome desse meu polígono. Por exemplo, se o meu polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se o meu polígono tem 4 lados, ele é chamado de quadriláteros. Se o meu polígono tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 9 lados, eneágono, 8 lados, octógono e 10 lados, decágono. E assim sucessivamente, ok? Sendo que o meu polígono, ele pode ser um polígono regular ou não regular. O que leva um polígono a ser regular? Para um polígono ser regular, todos os ângulos internos devem ser iguais e os lados também devem ser iguais. Então aqui eu tenho um quadrado, né, um polígono de 4 lados, chamado de quadrado, quando ele é regular, e um polígono de 3 lados ele é chamado de triângulo equilátero. Então os únicos polígonos que não precisam de ter uma nomenclatura regular na frente é o quadrado e o triângulo equilátero, porque eles são polígonos que têm o seu nome próprio. Já outros polígonos sem ser o quadrado, sem ser o triângulo, para ele ser regular, ele tem que vir escrito na frente dele o nome do polígono e
a palavra regular. Então eu tenho aqui, ó, a figura tem 5 lados iguais, ó, esse tracinho marca para mim que todos os lados são iguais, e os ângulos internos também são iguais. Então eu tenho 108, 108, 108, 108, 108. Então eu tenho 5 ângulos internos medidos 108 graus. Então logo esse polígono é um pentágono, porém, como os lados são iguais, os ângulos internos também, então ele é chamado de regular. Bom, pessoal, então o polígono ele é dito regular quando os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais, beleza? Nós vamos calcular agora um pouquinho da diagonal de um polígono. O que é a diagonal? A diagonal nada mais é um segmento que sai de um vértice até o outro vértice, sem ser dois vértices consecutivos. Sem ser dois vértices consecutivos, ok? Então aqui, ó, esse vértice A está oposto a esse vértice C. Então, essa reta que sai de A até C é chamada de diagonal. Quando eu quero calcular a diagonal de uma única extremidade, eu falo que essa diagonal é D igual a N menos 3. Quem é D? D é a minha diagonal. Quem é N? N é o número de lados da minha figura. E menos 3, porque o triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Lembrando para vocês que número de lados, número de vértices e o número de ângulos internos de um triângulo, de uma figura plana qualquer, de um polígono qualquer, eles sempre serão iguais. Então, se a minha figura tem 3 lados, logo ela terá 3 ângulos internos, logo ela terá 3 vértices, ok? Então, olha só, que legal. Então, quando eu quero calcular a diagonal de uma única extremidade, eu coloco D igual a N menos 3. Quando eu quero calcular a diagonal de todo o polígono, eu quero saber quantas diagonais tem no total, eu vou calcular D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, ok? Tá aqui 2 exemplos para exemplificar essa atividade, esse conceito melhor, né? Então, ó, cada vértice de um polígono é extremidade de 8 diagonais. Que polígono é esse? Então, toda vez que aparecer a palavra extremidade ou o único vértice, eu vou utilizar a formulinha D é igual a N menos 3. Ou seja, D é igual a N menos 3. Então, essa fórmula se refere a cada extremidade. Sendo que eu tenho 8 diagonais, no lugar do D, eu vou substituir o número 8 e vou continuar. 8 é igual a N menos 3. Eu vou passar o 3 para o meu lado esquerdo. Então, quando ele mudar de lado, ele vai passar para o sinal contrário. Se está negativo, vai passar positivo. Então, logo eu vou ficar com N é igual a 8 mais 3. 8 mais 3 vai ter 11 lados. Então, ou seja, a quantidade de lados define o polígono o meu polígono, né? A minha figura plana. Então, se eu tenho 11 lados, esse meu polígono ele é um decágono, ok? Já ele fala para mim o seguinte, ó, se o número de diagonais de um polígono é igual ao dobro do número de lados, pode-se afirmar que esse polígono é o... Então, eu quero saber o seguinte, está falando que eu não conheço o meu número de lados e muito menos a minha diagonal. Só que ele fala para mim que a diagonal é igual ao dobro do número de lados, ou seja, D é igual a N, igual a 2N. D é igual a 2N. Se D é igual a 2N, e repare bem que aqui ele não está falando extremidade, ele não está falando cada vértice, ele quer saber a diagonal do polígono, se a diagonal do polígono é a diagonal total. Então, a minha fórmula é D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Lembrando que D é a diagonal, o número de diagonais, e N é o número de lados do meu polígono. Então, se ele falar para mim que a diagonal é o dobro do número de lados, no lugar do D, eu vou substituir por 2N. Então, eu vou ficar com 2N é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Porém, nós aprendemos que quando eu tenho uma igualdade entre dois termos semelhantes, eles se cancelam, né? Então, quando eu passo N dividido por N, vai dar 1. Então, por isso que eu cancelei esse N com esse N aqui, porque eu tenho uma igualdade de dois termos semelhantes. Então, eu passo a ter 2 igual a N menos 3 sobre 2. Porém, aqui é uma proporção. Nós aprendemos que a proporção nós multiplicaremos cruzado, né? Então, como não tem nada debaixo do número 2, significa dizer que eu tenho 1.
todo número inteiro, o denominador dele é igual a 1. Vou ficar com n menos 3 vezes 1, n menos 3. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4, que é igual a n menos 3. Eu passo o 3 para o outro lado, eu vou ficar com n é igual a 4 mais 3, então eu vou ficar com 7. 7 lados. Opa, se eu tenho 7 lados, significa dizer que essa minha figura tem 7 ângulos internos e ela tem 7 vértices. Então, se ela tem 7 lados, 7 ângulos internos, 7 vértices, logo ela só pode ser um epitágono. Uma figura de 7 lados tem um nome chamado de epitágono. Beleza, galerinha? Então, nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau!